Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Clima de carnaval por aqui. E é nesse clima de carnaval, samba, descontração, que eu venho trazer para vocês a história da Célia. No final das histórias, eu vou deixar para vocês as dicas dos ouvintes a respeito desse carnaval e também desse calor que a gente está passando. Ah, Rayane, onde você avisou tudo isso? Bom, eu deixei no Instagram e também nos grupos do WhatsApp e do Telegram. Se você não participa desses grupos, eu acho melhor você entrar para vocês ficarem por dentro de tudo e ainda ter a oportunidade de ouvir sua voz aqui em um episódio nosso. Então, essa ideia de dicas de ouvintes, ela tá vindo aí e quem sabe a gente não consegue acrescentar a cada história uma dica de um ouvinte sobre um assunto aleatório, tá? Isso aí independe. Para esse carnaval, eu pedi dicas de carnaval, então ouçam até o final para vocês ficarem por dentro da dica e quem sabe o seu áudio não aparece por aqui. Hoje eu estou trazendo a história da Célia. Bora começar? Então, gente, a Célia é mineira e assim, aquela coisa. Em Minas não tem praia, Minas tem muitas cachoeiras, mas na cidade dela não tem. E aquela coisa, calor, 40 graus, e você vai se refrescar como? No bar. Já dizia o poeta, Minas não tem mar, mas tem bar. Então, é basicamente isso. A opção que tem na cidade da Célia é bar e festas, e é o que rola lá na região dela. O que mais tem é barzinho lotado, dia de semana, final de semana, de dia, de tarde, de noite. É isso que rola na região dela. E no carnaval não seria diferente. No carnaval da cidade da Célia, é um carnaval muito típico da região, que já vem há muitos longos anos, esse tipo de carnaval de cidade pequena, mas que tem bloquinho, o pessoal se junta, se reúne, tem a galera da área da bateria para poder fazer ali aquele samba, aquela coisa gostosa, aquelas batidas reais de carnaval. Muitas vezes rola aí, antes do carnaval, um período de ensaio, eles criam músicas, fazem ensaio das musiquinhas, fazem grupo no WhatsApp e espalha as musiquinhas que vai ter. Esse tipo de coisa que acaba unindo toda a comunidade ali daquela região. Eu vou usar algumas palavrinhas aqui também, assim, proibidas para menores, então tenham cuidado no momento que estiver ouvindo essa história. Estejam de fone ou longe aí de pessoas que não possam ouvir. Bom, a Célia também disse que existe uma tradição nessa cidade que eu achei muito legal. Ai, gente, eu racho de rir. Que é a tradição que eles saem dos bloquinhos andando pela cidade e existe um percurso que eles precisam fazer. E nessa cidade existe um bar que chama Bar do Cu. Isso mesmo que vocês ouviram, Bar do Cu. E existe também o Bar da Xana. Então, existe o percurso que eles fazem no carnaval, que é do cu à Xana. Ai, gente, isso é muito divertido. Eu acho essa ideia muito hilária. Bom, e a Célia pediu para avisar que o cu fica aberto o ano todo. Já o Bar da Xana, ele fica aberto especificamente para o carnaval. Então, aí é o contrário, né? O cu é liberado e fica aberto sempre, já a Xana é só no carnaval. Bom, lá nesse local também é muito típico, como é muito calor e tal, e tem muita gente com grana lá, acaba que eles sempre conseguem patrocínios para uma espécie aí de caminhão-pipa, em que no momento lá exato onde eles chegam em certo local,
eles jogam água no pessoal. Então chega ali uma parte, né, todo mundo vai andando ali, já tá com aquele calor escaldante, você bebendo, suando, a pele colando, e chega um momento onde aquele caminhão começa a jogar água em todo mundo, e aí vira festa. E aí tem esse caminhão de água, tem também uma chuva de espumas, e vira aquela coisa, né, gente, que a gente já sabe. Cabelo pregado, maquiagem escorrendo, suor no corpo, os brilhos tudo no seu corpo assim, ainda aquela água sendo jogada, você bebendo e água cai no seu corpo, aquele clima de caos de carnaval. Mas que a Célia diz curtir muito e que é um momento típico assim da cidade, que fica muito legal, traz muita folia e festa mesmo para a cidade, que ela curte bastante. Naquele carnaval, a Célia estava muito animada porque as primas dela, Vanessa e Lúcia, iriam vir de Belo Horizonte para curtir com ela aquele carnaval. E assim, elas chegaram um dia antes e elas começaram ali a fazer aquelas coisinhas com os abadares, porque sempre tinha venda de abadá. Então elas iam fazer algumas modificações no abadá, né? Colocar um pouco mais de brilho, rasgar um pouquinho ali, outro aqui, fazer virar um cropped, colocar uma franja, tudo para poder estilizar ali para aquele carnaval. E de lei, né, seria aquele abadá e um shortinho básico ali para elas irem para essa folia. No outro dia, todas muito animadas, colocaram os abadares e o shortinho. Célia, Vanessa e Lúcia já estavam animadíssimas, compraram uma caipirinha de litro e começaram aquele percurso que eu falei antes. E aí, naquela folia toda, todo mundo ali bebendo com todo mundo conversando com todo mundo, Célia esbarrou num rapaz e começaram ali a conversar, porque assim, você vai bebendo, vai andando, e aí tem o pessoal que sai vendendo bebida no meio da galera, tem gente que já monta barraquinha em um lugar fixo, mas que fica dentro do percurso para facilitar no momento que você vai comprar alguma coisa. E aí tem chup-chup, sorvete, sacolé, né, como outras pessoas chamam, e bebida, drink, e vai que vai. E aí a Célia conheceu esse rapaz, que era o Marcos, um cara alto que estava bem vestido para o carnaval, com um perfume que dava para sentir assim, a metros de distância, segundo Célia. O papo foi fluindo e ele começou a contar que ele tinha uma piscina, que ele e a galera tava pensando em fazer um churrasco, rolar um churrasco na casa dele e tal, e que a Célia e as primas deveriam dar uma passadinha por lá. A Célia ali já estava meio altinha, já tinha algumas horas de festa que elas estavam curtindo. Ela olhou para as primas e soltou: "Gente, acho que vamos tomar um banho de piscina de top e short, hein?" As primas já ficaram no clima, toparam na hora, e afinal era um churrasco com piscina depois de um dia de sol e bebedeira no carnaval. Parecia que estava tudo perfeito, mas elas mal sabiam o que estava vindo por aí. Bom, o Marcos enfiou as três dentro de uma caminhonete junto com um amigo dele. A caminhonete era de luxo e tal, mas em vez de eles irem para uma casa que estava na cidade mesmo, que é o que Célia imaginou, eles estavam indo com as meninas na fazenda a uns 40 minutos dali. E essa cidade, a Célia conhecia basicamente todo mundo. E assim, é um perigo você enfiar no carro de uma pessoa que você não tem 100% de certeza quem que é. Mas no momento que ela estava conversando ali com o Marcos, ela conheceu que ele era o sobrinho de um rapaz lá da cidade, que era muito conhecido, que realmente tinha muito dinheiro e que a casa realmente era dele. Ele ficava muito em Belo Horizonte, quase não ia para essa cidade, porque a família dele tinha aquela fazenda lá, então tinha outras pessoas que cuidavam da fazenda e eles iam para lá de vez em quando, né? Então, ela acreditou, né, no Marcos, acreditou na história, porque ela realmente conhecia ali, familiares dele e tal, ela sabia mais ou menos da história, ela só não conhecia o Marcos,
mas a família dele, ela conhecia, então por isso que ela topou ir. E dali, eles entraram na caminhonete e a fazenda ficava a uns 40 minutos dali. E a Célia já começou, nossa, é bem longe, né? E a Vanessa meio que ficou comentando também, ela não sabia direito, né, se a Célia conhecia bem o rapaz, ela ficou preocupada. E aí o cara falou, não, relaxa, vocês vão ver, vai valer a pena. E chegando lá, o lugar era realmente muito lindo. Era um lugar que a Célia nunca tinha ido pessoalmente. Sabe aquela coisa de cidade assim, que as pessoas comentam, ai, filho de fulano, filho de ciclano, tem uma casa bonita na fazenda, mas que ela nunca tinha ido. Era basicamente esses cochichos que a Célia tinha ouvido. E aí, chegando lá, ela viu que realmente era uma estrutura gigantesca com um gramado perfeito. Só que tinha um detalhe: cadê o churrasco? Não tinha mais ninguém além deles lá. Não tinha festa, não tinha nem cheiro de churrasco. E aí, a Célia perguntou: tá, mas cadê o churrasco? E o Marcos, meio sem graça, falou: ah, esqueci de comprar carne, poxa, era pra gente ter aproveitado e comprado a carne lá e tal. Na emoção do momento a gente acabou te trazendo pra cá, mas a gente deveria ter comprado mais bebida, mais carne e tal. E aí a Célia já começou a sentir que ia dar ruim. E aí esse cara, o Marcos, começou a falar: gente, vocês gostam de cavalo? Eu tenho uns cavalos puros sangues aqui na fazenda que são lindos. Se vocês quiserem andar, a gente pode andar junto. Começou a mostrar foto do cavalo, começou a querer levar elas para a região ali onde os cavalos ficavam. E a Célia olhou para as primas e cochichou assim: se ele mandar a gente montar num cavalo desse ou ficar ficar perto de cavalo em pleno carnaval, eu vou dar negociada nesse cara, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. E ela já tava falando com as primas: eu vou fugir, a qualquer momento eu fujo. Bom, o problema também é que realmente não tinha bebida nenhuma. Nem cerveja, nem vodka, nem nada. Só tinha um suco de uva industrializado, quente, que estava em cima da mesa da cozinha. A paciência das três começou a diminuir nesse momento. E aí, a Célia começou a falar: olha, vamos combinar uma coisa? Você prometeu churrasco e piscina com bebida e a gente tá aqui na seca. Você pode levar a gente de volta? E o Marcos se sentiu ofendidíssimo. Nossa, que impaciência! A gente já ia começar a festa, mas vocês estão muito apressadas. Foi aí, então, que elas perceberam o pior. Ele não tinha como levar elas de volta naquele momento, porque aquele cara que estava com elas naquele momento, ele falou que ia, sei lá, num vizinho ali, olhar algumas coisas, olhar sobre a churrasqueira e tal. E ele tinha saído com a chave da caminhonete. E ali, naquele momento, a Célia e a prima se sentiram ilhadas, impossibilitadas de sair. E a Célia começou a ficar meio que em desespero. E falou: ai, gente, eu não acredito que a gente caiu no golpe de rico que fala que vai dar uma festa, mas que não tem nenhuma estrutura de festa. Bom, depois de um tempo tentando argumentar com esse tal de Marcos, as meninas começaram a bolar uma espécie de plano de fuga. Elas resolveram ir mais pro lado da estrada, onde passava carros ali, e elas viram que estava vindo um casal de desconhecidos que estavam saindo ali com o carro perto da casa daquele cara ali. E ali, perto da porteira, elas começaram a gritar. A Lúcia começou primeiro, né? Ela estava muito desesperada ali. Correu até eles, explicou a situação e falou: olha, a gente tá aqui presa, né? O pessoal falou que ia ter uma festa e acabou não rolando nada. A gente só precisa de uma carona até a cidade.
como é longe, aqui não tem nem sinal de telefone, fica meio ruim pra gente, tem como vocês levarem a gente?". E detalhe, gente, o Marcos, quando levou elas pra lá, não passou senha de Wi-Fi, não passou nada. E a Célia pediu pra falar, por mais que pareça uma situação, assim, de perigo ou algo do tipo, não se tratava disso. Era realmente um riquinho playboy mimado que não tinha se planejado direito pra festa, porque a Célia, ela conhecia ali as pessoas da região, aquele casal que parou, conhecia o cara lá e tal. Então, assim, era uma falta de planejamento mesmo, uma falta de estrutura, mas que não era nada perigoso, eles não estavam tramando nada do tipo. É uma questão assim, garotos jovens com a casa dos pais ricos, querendo fazer coisas, mas sem ter estrutura, aquela loucura. O casal até deu uma risada, porque eles meio que entenderam tudo que estava rolando ali, as meninas vestidas de carnaval e tal. Então, eles resolveram dar carona para elas, deixaram com que elas entrassem no carro. E no caminho de volta para a cidade, a Célia ainda mandou uma mensagem quando eles estavam chegando ali no lugar onde tinha a área, né? Falou para ele: "Valeu pelo tour do cavalo, mas vou voltar para onde tem cerveja". No momento que elas saíram, o Marcos, ele tinha ido atrás daquele amigo para ver se conseguia achar a chave e tal. Mas como ela e as primas tinham percebido que ele estava tentando enrolar elas ali, não sei se para conseguir, né, um sexo fácil ou algo do tipo, elas resolveram vazar fora antes que eles começassem a enrolar ainda mais. Então, ela já tinha pego o número dele, mandou essa mensagenzinha para ele. Chegando ali na cidade, a festa ainda estava rolando e as meninas se sentindo em casa. Banheiro químico, cerveja gelada, gente animada e música no ar. Elas chegaram bem na hora de finalizar aquela travessia lá, conseguiram finalizar aquele processo, né, do bar do cu até o bar da chama, completando a tal missão de carnaval. E aquele momento, a Célia olhou para as primas, começou a rir e falou: "Se a gente conta essa história, né, como que seria?". E agora elas estão contando aqui simplesmente, no caso a Célia, né, simplesmente em um podcast. E aí, gente, essa foi a história da Célia. Ela quase perdeu o carnaval que ela tanto queria curtir com as primas aí, por causa de um playboy sem noção. Conseguiu dar a volta por cima e terminou a noite do jeito que elas queriam. E elas ainda brincaram falando o que é uma casa de rico sem nada para comer e beber, sem churrasco nem nada, comparado com esse mar aqui de oportunidades no carnaval. É sempre bom uma cervejinha gelada, como ela me disse, né? E curtindo o carnaval do jeito que ela mais gosta. E aí, como moral da história, a Célia nos diz: desconfie de promessas de churrasco sem evidências. E assim, só tava eles indo para lá. Então verifiquem as informações antes também. E agora eu quero saber de vocês, se vocês já caíram em furadas do tipo, seja no carnaval ou não. Contem para mim a sua história no boracomeçarpodcast@gmail.com ou me mande através de áudio ou texto lá no Telegram. Eu vou adorar ouvir sua história e poder recontar aqui no podcast. E se você tá aí nesse carnaval, tá tendo tempo de sobra e quer mais histórias para ouvir, aproveite para assinar o podcast e ouvir histórias exclusivas e inéditas. São mais de 20 histórias diferentes da que tem na plataforma gratuita, que já está disponível para vocês. E agora, a minha dica deste carnaval é: não esqueçam dos animaizinhos de vocês, seja papagaio, periquito, cachorro, gato. Lembre-se que neste calor eles precisam de mais atenção. Então, um tapetinho térmico geladinho é uma delícia, passar um paninho molhado no chão para deixar eles deitarem.
Aguinha gelada, colocar gelinho na água, sempre dá mais água para eles, deixarem eles bem hidratados. Coloca sachê na geladeira para vocês darem para eles o sachêzinho bem geladinho, tá? E adaptem isso se vocês tiverem passarinho ou outros animais. E aqui em casa eu costumo, em dia de muito calor, eu pego meus bichinhos, levo para debaixo do chuveiro e passo uma aguinha sem banho nem nada, só passo uma água neles para eles refrescarem, porque neste calor, gente, é muito perigoso, principalmente para animais braquicefálicos, que é aquele focinho curto onde eles precisam respirar mais. E pelo amor de Deus, não deixe o cachorrinho de vocês, o gato, os bichinhos de vocês dentro de um carro sem o ar-condicionado ligado, enquanto vocês saem para fazer compras e tal, porque a temperatura dentro do carro, ela pode subir muito. Então, cuidem do animalzinho de vocês. Ao passear, toma cuidado do horário para vocês não queimarem a patinha do animal de vocês no chão, porque a gente tem sapato, eles estão direto com a pele no chão, então pode dar queimadura e é muito perigoso, tá bom? É isso. Obrigada por me ouvirem até aqui. Me dê 5 estrelas, avalie o programa, porque isso faz muita diferença para mim. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!